Graça e paz a todas, bom dia, Deus abençoe. Queria pedir, Meire, você pode orar? Orar pela Flaviane, que vai pegar agora. Bom dia. Tá sem o áudio. Tô sem óculos, não enxergo. Amém. Fabiane, né? Flaviane. Flaviane. Senhor, meu Deus, nós nos colocamos na tua presença, Pai, nesta manhã. Eu peço a ti, Pai amado, que o Senhor venha usar a tua filha, Pai, a irmã Flaviane, de uma maneira poderosa, Deus. Ô Espírito Santo de Deus. Malarabá. Oh, demarabá, chorou, machirei, derim, malarabá. Pai, que o céu venha descer nesta manhã, Pai amado. Que o Senhor venha falar conosco, Pai, porque nós necessitamos da tua palavra, Deus amado. Nós necessitamos de ti, grande Deus amado. Espírito Santo de Deus, faça morada em nós. E eu te agradeço, Senhor, pela vida da tua filha, Flaviane, em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém, glória a Deus. Deus abençoe, Meire. Obrigada. Amém. Vai ser tremendo, hein? Bênção, glória a Deus. Oi, Cris. Flaviane. Paz a todos. Paz. Bom dia, Cris. Bom dia a todas. Deus abençoe. Se quiser já começar. Amém. Obrigada por ter aceito o convite da Cris, viu? Deus abençoe. Deus, paz do Senhor. Paz. Feliz nessa manhã estar com as irmãs. Quero agradecer. Louvo a Deus pela vida de cada uma que acordou, né, para estar aqui ouvindo a palavra. Quero agradecer a irmã Cris pelo convite. E para mim é um prazer estar com as irmãs, trazendo a palavra do Senhor. E quando ela me fez um convite, eu comecei a orar, pedindo a Deus uma palavra para falar com as irmãs, não aquilo que eu quero falar, mas aquilo que o Espírito Santo quer transmitir, porque o Senhor é aquele que conhece os corações, conhece a mente, a alma, e Ele tem uma palavra nessa manhã para os nossos corações, que se encontra aqui no livro de Números 13, versículo 30, que diz assim: Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: Subamos animosamente e possuamos lá em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. As irmãs estão me ouvindo direitinho? Tá tudo ok? Sim, tá tudo ok. Eu estava orando, pedindo a Deus uma palavra para que o Espírito Santo viesse falar com as irmãs. E o Senhor, Ele me direcionou essa palavra de Números, uma palavra que vai nos falar que Deus, Ele vai usar Moisés para que Moisés viesse escolher 12 homens para visitar a terra de Canaã, a terra que o Senhor havia prometido a Abraão. Em Gênesis 12, que Deus chama Abraão e diz: Abraão, sai-te da tua terra, da tua parentela, e vá para uma terra que eu te mostrarei. E a Bíblia diz que Abraão ele vai sair e o Senhor ele vai prometer a Abraão a terra de Canaã, uma terra que manava leite e mel, terra de promessa, terra de vitória. E a Bíblia vai dizer que o Senhor ele vai dar essa terra aos descendentes de Abraão. Em Gênesis 13, 14 e 17, nós vamos ver que depois que Abraão se separa de Ló, Deus manda Abraão levantar os olhos e ele vai dar direção
para que Abraão viesse possuí-la, né, por herança, a promessa que o Senhor estava dando. Em Gênesis 15, 18, nós vamos ver o Senhor, ele renovando um concerto com Abraão, dizendo: a tua semente eu tenho dado esta terra, desde o rio Eufrate até o grande rio. E a Bíblia vai nos dizer que Deus ele vai escolher um homem por nome Moisés, para que viesse entrar na terra do Egito, para que viesse salvar o seu povo. Seu povo estava escravizado pelos egípcios, por Faraó, e a Bíblia vai dizer que Moisés foi um homem escolhido para que viesse entrar no Egito e levar o seu povo adiante. No capítulo 3 de Êxodo, versículo 19, diz assim: eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, nem ainda por uma mão forte, porque eu estenderei a minha mão e ferirei ao Egito com todas as minhas maravilhas que farei no meio dele. Depois vos deixará ir. Uma promessa que o Senhor estava dizendo que ia entrar naquela terra para salvar o seu povo, que estava escravizado. No versículo 8, a Bíblia vai nos dizer que, portanto, desce para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu e do Eteu e do Jebuseu. Então Deus ele estava entregando aquela terra, aleluia, aquele povo que estava escravizado. A Bíblia vai dizer que aquele povo era um povo escolhido do Senhor. Aquele povo era um povo que o Senhor ele queria resgatar para fazer ele ser prioridade, uma nação diferente na presença dele. A Bíblia vai nos dizer em Números 13 que Moisés ele vai escolher 12 homens para entrar na terra de Canaã, a terra que era por herança, uma terra boa, uma terra larga, uma terra que manava leite e mel. Promessa que Deus haveria prometido aos seus descendentes. Quando a Bíblia diz que Moisés vai escolher esses 2 homens, a Bíblia diz que está junto Caleb e Josué, homens com espírito diferente, homens com espírito de positividade, homens com visão de Deus. A Bíblia diz que quando eles vão entrar em Canaã, a Bíblia diz que aqueles 12 homens, eles começam a olhar a terra, eles começam a ter visão. A Bíblia diz que por 40 dias eles vão estar ali naquela terra. A Bíblia vai dizer que quando eles chegam ali em Canaã, a Bíblia vai nos dizer que haveria gigantes, haveria dificuldade, haveria muitos muralhas para que eles pudessem ver. A Bíblia diz que quando Moisés envia ele, diz: vai lá, vê como é que é a terra, vê quais são os povos que está lá, vê se há povos para que nós pudéssemos ter água para os nossos animais, vê lá se os frutos daquela terra são boas, traga notícia para mim, porque é uma terra que Deus prometeu para nós, e nós vamos possuir essa terra é nossa, e nós vamos herdar ela, porque o Senhor nos deu. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. A terra que o Senhor nos deu, o Senhor nos prometeu, Ele é fiel para cumprir. O Senhor estava dizendo: ei, eu tenho, a vitória está na frente de vocês, mas às vezes nós não conseguimos obter a vitória da parte do Senhor. A Bíblia vai nos dizer que quando eles entram ali, a Bíblia vai dizer que os frutos daquela terra eram tão grandes que nenhum homem conseguia carregar um cacho de uva. Era necessário 2 homens carregar aqueles cachos, porque era fartura, era algo bom.
Deus, ele não promete algo para mim, para você, que ele não possa cumprir. Ah, minha irmã, Jesus, quando ele fala, ele cumpre. Se ele falou que vai salvar, ele vai. Descansa o teu coração. Se ele falou que vai abrir essa porta, ele vai, porque ele é fiel. Se ele falou que vai curar, ele vai, porque ele é poderoso nessa manhã. E o Senhor nessa manhã está dando direção, aleluia, para alguém, dizendo: confia nas minhas promessas que eu falei para você, porque eu não sou homem que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Eu sou o Senhor da tua casa, aquele que liberta com mãos fortes, aquele que faz, porque o Senhor falou: ei, Moisés, eu vou te enviar para libertar o meu povo, e eles vão sair da terra, aleluia, da terra da aflição, por mãos fortes, mas eu vou endurecer o coração de Faraó, para que ele não venha deixar o meu povo ir. Ah, minha irmã, Deus poderia deixar logo aquele povo sair, vamos sair logo da terra da aflição, mas a Bíblia vai dizer que Deus, ele permite, aleluia, Faraó afligir o povo, para que eles viessem crescer, e a Bíblia vai dizer que quanto mais eles afligia, mais eles crescia. Eu quero te dizer nessa manhã que quanto mais você está sofrendo, mais você está crescendo na presença do Senhor. Deus permite o sofrimento para que alguém viesse crescer na presença dele. Deus permite o sofrimento para que eu e você venha ver o que Deus tem para mim, para você. Porque quando nós estamos, minha irmã, vivendo no bom, quando nós estamos, aleluia, vivendo na fartura, mesa cheia, aleluia, conta bancária, aleluia, boa, quando nós estamos cercados de amigos, quando nós estamos com a saúde, nós, aleluia, muitas das vezes nós não queremos fazer o querer do Senhor. Ai, Deus permite, aleluia, alguém nos afligir, para que ele venha nos chamar a nossa atenção na presença dele. E nessa manhã o Senhor fala que ele está entrando na terra do Egito para salvar alguém que está em aflição. Eu estou minha irmã, eu estou pregando para alguém que está em aflição nessa manhã, e Deus manda dizer: eu resgato com mãos fortes nessa manhã, porque eu sou o Senhor da tua vida. Eu não perdi o controle da tua história. Lamai cantou de camanava súbia. Eu entro nessa manhã e eu resgato por mãos fortes. Alguém está numa aflição, minha irmã, mas Deus manda te dizer que ele é o Deus que resgata nessa manhã, porque ele não perde o controle da tua história, ele não perde o controle da tua vida. Satanás pode olhar e dizer assim: ela vai parar na caminhada, mas Deus manda te dizer: eu estou te dando visão nessa manhã, eu dou visão nessa manhã para o meu servo Caleb e meu servo Josué. A Bíblia vai dizer que quando eles entram na terra, minha irmã, aleluia, Josué e Caleb têm visão de Deus, minha irmã. Eu estou te chamando a atenção nessa manhã, que Deus quer te dar visão de águia nessa visão dos céus, aleluia, que a Bíblia vai dizer que quando aqueles espias entram na terra, minha irmã, Josué e Caleb, eles entram e dizem: a terra é nossa, e nós não vamos dar essa terra para ninguém. Sabe que Deus está mandando dizer? Que Deus está mandando dizer para você que é tua, a vitória é tua e ninguém vai roubar, que é teu. O que Deus, aleluia, tem para a tua vida é muito grande e ninguém vai roubar ela, porque ela está guardada nessa manhã, ela está guardada, e no tempo certo a vitória virá, no tempo certo ela virá na tua vida. A Bíblia diz que quando eles entram na terra, minha irmã, Deus, ele vê aqueles homens, ele segura o fruto, eles vê a terra é boa, é linda, maravilhosa, mas que quando eles vão voltar a Moisés, a Bíblia diz que eles vão ter uma reunião, e quando eles vão ter uma reunião com Moisés, 10 homens vão trazer uma notícia a Moisés dizendo: a terra é muito
muito boa sim, mas ela tem gigante, ela tem outras circunvizinhas que vão nos atacar. A terra pode ser boa, mas ela não é uma terra que nós vamos habitar com os nossos animais. Mas a Bíblia vai dizer que Josué e Caleb, oh minha irmã, a Bíblia diz que eles têm visão de águia, eles têm visão de Deus. Eles dizem: não, nós vamos entrar na terra, a terra que Deus prometeu aos nossos antepassados. A Bíblia vai dizer que Josué se levanta, aleluia, no meio dele e diz: subamos animosamente, vamos possuí-la por herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Eles tiveram visão de águia, visão daquilo que Deus tem para eles. Eles não se deram, minha irmã, com palavras negativas. E nessa palavra nós podemos ver que vai ter dois grupos de pessoas incrédulas que não acreditam no poder de Deus, e pessoas que têm, aleluia, positividade, que têm, aleluia, fé naquilo que Deus vai fazer. Qual lado de pessoas você está nessa manhã? Daqueles que Deus vai dizer: minha irmã, a prova está grande, mas Deus vai te dar vitória? Ou daquele povo que está dizendo: se eu fosse você, eu não iria mais para a igreja, eu não servia mais esse Deus, eu largava tudo? Porque eu quero te dizer nessa manhã que existe sim pessoas incrédulas na caminhada, que não acredita que Deus vai fazer. Mas a Bíblia vai dizer que Josué e Caleb, minha irmã, eles tinham visão do Todo-Poderoso, eles tinham um espírito que Deus, aleluia, reservou para eles. Esse espírito não era um espírito qualquer, mas era um espírito que Deus colocou na vida dele, um espírito, aleluia, de fé, que pode estar, meu irmão, gigante se levantando, que a fornalha pode estar aquecida 7 vezes mais, mas, minha irmã, ele tem visão dizendo que o quarto homem passará por mim no meio da fornalha. Minha irmã, que a terra pode ter gigante, tem, mas vamos possuir porque é nossa. Vamos possuir porque Deus me prometeu e Ele é fiel para cumprir. Pode ser 1, 2 anos, quantos anos eu estou esperando da promessa, mas eu sei que ela vai cumprir porque Deus me prometeu. E se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir nessa manhã. Deus, ele não deve nada a ninguém, minha irmã. Quando ele quer fazer, ele faz. Ele cria situação, ele cria o reboliço, aleluia, ele cria o vento, mas o nome dele será glorificado na tua vida nessa manhã. O meu Deus está nessa manhã dando direção para crente, para mulher. Meu Deus, nessa manhã está entrando e mudando visão de águia, aleluia. Deus está dizendo assim: eu estou te dando visão de águia nessa manhã. Eu estou te dando visão para você ver nessa manhã coisas grandes, coisas extraordinárias que eu tenho na tua história. Labai canturibicamanava súbia. Eu tiro esse espírito nessa manhã de coisas pequenas, de coisas, aleluia, que está te levando para a incredulidade. E eu entro nessa manhã e te dou visão de águia para você ver o que eu tenho contigo na estatua, minha irmã, na caminhada. Grande nessa manhã, é visão do céu nessa manhã. Chega de andar por baixo, chega de andar cabisbaixa. É hora de usar os dons que eu te dei na minha presença. Alava súbia, aramai canturibicamanava súbia. A Bíblia vai nos dizer, minha irmã, que
Aquele que obedece, ele tem o que a ganhar com Jesus, minha irmã. Ele tem a ganhar com Jesus. A Bíblia vai dizer que Tomé, ele foi um homem incrédulo. A Bíblia vai dizer, minha irmã, que Tomé, ele disse: se eu não ver os cravos, se eu não tocar, aleluia, de maneira nenhuma eu vou crer. Mas a Bíblia diz que 8 dias Jesus permite Tomé, aleluia, viver na incredulidade, porque Deus chega, minha irmã, naquele momento que você diz não vai acontecer, que você olha e diz: eita, o vale está grande, será ser nesse momento? Aí Deus chega, muda, aleluia, a lógica humana. Ele chega naquele momento que você diz: eu vou morrer, que eu não estou vendo, aleluia, o que vai acontecer. É nesse momento que ele chega e muda a história. A Bíblia vai dizer que quando Tomé, ele está, aleluia, vivendo na incredulidade, todos os discípulos, aleluia, estavam, aleluia, tendo visão. Eles viram Jesus entrando, aleluia. A igreja estava vivendo, aleluia, em perseguição. Jesus havia morrido, havia agora ressuscitado. A Bíblia diz que eles estavam presos em um quarto com medo agora de quem? Dos seus inimigos invadir. Aí quando Jesus entra agora, eles estão num quarto reunido. Tomé olha para ele e diz: de maneira nenhuma, eu não vou crer nele, se eu não tocar de maneira nenhuma. Jesus se apresenta a Tomé e diz: Tomé, Tomé, não seja incrédulo, mas seja crente. Olha aqui, Tomé, olha aqui, Tomé, meus cravos. Minha irmã, Tomé, ele se ajoelha e diz: Senhor, meu Deus, me perdoa por duvidar daquilo que o Senhor tinha, que o Senhor fez. A Bíblia vai dizer que Jesus olha para ele e diz: não seja incrédulo, mas seja crente, acredita naquilo que eu tenho para você. A Bíblia diz que ele se ajoelha, ele chora, ele se humilha pelo poder de Jesus. Jesus entrando e Jesus sopra o Espírito sobre eles e diz: recebei o meu Espírito, agora vão pregar a palavra, vão ser cheios do Espírito, porque ainda duvida no poder que eu tenho na tua vida, ainda duvida que sou eu que te uso na terra, ainda duvida que sou eu que sou Deus que te uso alguém, ainda duvida se é eu que estou te usando para curar alguém, ainda duvida se é eu que estou te usando para pregar. Sou eu mesma, aleluia. Eu chego nesse momento que você está fraca, desanimada, porque o meu poder, ele se aperfeiçoa na tua fraqueza. O meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza, na tua carne. Quando você diz: Senhor, eu estou fraca para orar, quando você diz: Senhor, eu estou fraca para jejuar, eu estou fraca para te servir, Jesus. Mas é nesse momento que Jesus chega e renova a minha e as tuas forças, dizendo: não é hora de parar, mas a promessa ainda está de pé. Possua a terra que é tua. A terra tem gigante, tem, mas nessa manhã eu te dou de visão de águia para você nessa manhã tomar posse daquilo que eu reservei para você. Nessa manhã Deus está dizendo: você pode tomar posse daquilo que eu tenho na tua história, você pode tomar posse naquilo que eu determinei para a tua vida. Demônios nessa manhã serão dissipados, aleluia. Palavras negativas não vêm do Senhor, mas palavra de poder. Será se você ainda está profetizando nesse vale? Palavras de poder, palavra que Jesus vai fazer, palavra que ele vai curar. Lavassúbia, que tempo que nós estamos vivendo, que tempo é esse? Será se você ainda é profeta nesse lavassúbia?
Alamanchu de Kamanavassai. Será se você ainda é profeta para profetizar nesse tempo? Será se você ainda é uma profetisa de você profetizar que Deus vai fazer, que Ele é o Senhor da minha casa, se Ele é o Senhor da minha história, se Ele é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me pelas veredas da justiça por amor ao teu nome, ainda que um vale me cerca. Ele é fiel para me livrar nessa manhã, Ele é fiel nessa manhã. Minha irmã, nessa manhã Deus está renovando alguém, Deus está renovando alguém que está na aflição, e Deus está mandando dizer: eu te resgato nessa manhã por mãos fortes. Será se você ainda tem fé nessa manhã? Incredulidade não vem da minha parte. Aonde perdeu a fé nessa manhã? Aonde perdeu a lava súbia? Aonde perdeu nessa manhã a fé que eu vou fazer, que eu entro nessa manhã? Aonde perdeu a fé do ministério de profetizar nesse vale, aonde a minha casa está uma bagunça, mas eu estou dizendo: Deus vai fazer. Aonde eu estou vendo a porta fechada, mas eu estou profetizando, ela vai se abrir, porque o Senhor prometeu, Ele é fiel para cumprir. Minha irmã, nessa manhã eu vejo um renovo de Deus, eu vejo um renovo de Deus nessa manhã, entrando na minha e na tua mente nessa manhã, tirando a incredulidade, tirando, aleluia, a incredulidade que tem nessa manhã me cercado, que tem nessa manhã, aleluia, me direcionando a outra direção. Nessa manhã Deus está te dando uma direção nova. Você pode receber nessa manhã uma direção nova, nessa manhã, da parte do Senhor, nessa manhã, uma direção de fé, uma direção, aleluia, de autoridade, de ousadia, uma direção nessa manhã que as coisas vão mudar nessa manhã. Até quando, minha irmã, você está nesse vale e você só vê problema, aonde está a tua fé nessa manhã? Nesse vale, aleluia, cabisbaixa, sem direção, você até vai para a igreja, você vai buscar ainda, você ora de manhã, você ora à tarde, mas a incredulidade bateu na tua porta, você não tem mais fé de que Deus vai fazer. Mas dessa manhã o Senhor me trouxe como profeta minha irmã, para falar para você: eu mudo a situação, eu te dou visão a partir de hoje, uma visão que você vai olhar esse gigante e vai dizer: eu vou entrar, vou matar esse gigante, porque meu Deus é maior. Foi uma visão que Josué e Caleb, minha irmã, eles olharam e dizeram: não, a terra é nossa, nós vamos invadir. Quando eles voltam, minha irmã, que eles vão olhar Moisés, e Moisés vai dizer: agora fala o relatório. A Bíblia vai dizer que os 10 homens, irmã, chegaram, eles ficaram do lado da direita. Josué e Caleb ficaram do lado esquerdo. Aí Moisés vai olhar o relatório dos incrédulos e diz: agora fala para mim. Todos eles tiveram uma visão, minha irmã, de demônio. Mas Josué e Caleb, minha irmã, diferente, cheio da graça do Espírito, diz: não, a terra tem gigante, tem, mas é nossa, é minha, e eu não devolvo ela para ninguém, nós vamos entrar nela. Minha irmã, sabe por que Satanás tem raiva de você? Porque você não desiste de buscar o Senhor. A luta está batendo, está sendo humilhada, mas você tem fé e diz assim: não, é minha, a vitória é minha. Pode vir, demônio, vem da minha direita, da minha esquerda, mas quando Deus se levantar do trono, sai da frente que eu passo por cima de você. Minha irmã, o inimigo, ele pode te afligir do tanto que ele quiser, mas na tua toca, porque na tua alma só Deus quem permite, minha irmã, só Ele quem toca. Minha irmã, quando eles entram agora, quando eles vão agora chegar a Moisés, a Bíblia vai dizer
que Moisés olha para eles, aleluia, e eles vão dizer verdadeiramente: a terra é nossa. No capítulo 14, a Bíblia vai dizer que o povo, ele se revolta, aleluia, ele se revolta contra, aleluia, Josué e Caleb. A incredulidade era tão grande que Josué e Caleb, minha irmã, a visão deles era de águia, mas a Bíblia vai dizer que os 10, minha irmã, não tinha visão nenhuma, só havia problema, só havia gigante. Mas a Bíblia vai dizer que no capítulo 14, o povo vai se revoltar com Josué e Caleb. Eles vão querer, aleluia, apedrejar. Eles vão querer matar Josué e Caleb, porque eles não queriam entrar na terra. Eles não queriam entrar, aleluia, tomar posse daquilo que era deles. O que eles queriam? Eles queriam voltar para trás. Eles queriam olhar para o Egito. Oh, minha irmã, a lava súbia. Eles queriam dizer: não, vamos agora levantar um capitão. Vamos agora colocar o capitão e vamos olhar para trás. Porque o Egito era melhor. Ali nós tínhamos panela de carne. Nós estávamos escravos, mas nós tínhamos comida. A Bíblia vai dizer que Deus brada no meio daquela congregação. Minha irmã, Jesus, ele brada naquele momento que estão querendo te matar, querendo te sufocar. Jesus, ele brada no meio da congregação e diz: não, Josué e Caleb são meus, eles vão possuir aquilo que eu já prometi. Por 40 dias eles estiveram ali naquela terra, eles observaram, eles tomaram posse. Mas agora vocês querem voltar para o Egito? A Bíblia vai dizer que Deus, ele se revolta contra o povo. Moisés, ele vai orar para que, aleluia, o próprio Deus não viesse agora dissipar aquele povo. Moisés vai chorar diante do Senhor para que Deus viesse dar mais uma oportunidade. Mas a Bíblia vai dizer que Deus, ele fala para Moisés: ninguém vai entrar na terra que eu prometi, exceto, aleluia, o meu servo Caleb e meu servo Josué. Eles herdarão a terra que eu prometi ao meu servo Abraão. Aleluia, eles vão herdar a terra. Mas o povo, a sua geração não vai entrar, porque duvidaram do meu poder, duvidaram, aleluia, da minha palavra, do que eu ia fazer. Então, nessa manhã, minha irmã, Jesus, ele está renovando a aliança, a fé que há no teu coração nessa manhã. Jesus, ele está renovando nessa manhã, aleluia, as promessas que ele tem na tua vida, na tua história, na tua casa. Que Jesus, nessa manhã, ele não perdeu o controle. Se um caminho ele vier, minha irmã, pelo sétimo ele vai ter que bater em retirada, porque nessa manhã o meu Deus, ele fecha a boca do leão ao teu respeito. Minha irmã, línguas venenosas pode se levantar, pode, mas Deus, ele te conhece nessa manhã. Ele conhece o teu deitar, o teu levantar. Ele sonda a tua mente, o teu coração nessa manhã. Deus, nessa manhã, minha irmã, ele dissipa as línguas venenosas ao teu respeito, porque Satanás, ele assim, para difamar, minha irmã, a terra, ele vem se usando, e para difamar a minha e a tua vida tem muitas pessoas, mas Deus, ele conhece a tua vida nessa manhã. Ele te chama pelo teu nome nessa manhã. Ele não te chama por apelido, ele não te chama por terceiro, mas ele te chama pelo teu nome do ventre. Ele te conhece, do ventre ele te constituiu para uma grande obra e ele não abre mão de você. E que nessa manhã, minha irmã, você possa tomar posse da terra que você possa tomar posse da promessa que Deus tem para a tua vida. Que você nessa manhã comece a ter expectativa de vencedora nessa manhã. Que você é uma vencedora nessa manhã. Você é mais do que vencedora nessa manhã.
De tudo que você já passou nessa manhã, você é mais que vencedora. Por aquele que te chamou nessa manhã, por aquele que te libertou nessa manhã. Deus, ele não chama ninguém para voltar para o Egito. Ele não chama ninguém para olhar para trás, mas para continuar, para ter visão de águia, para prosseguir olhando para ele, para o autor e consumador da nossa fé. Quem é esse autor e consumador nessa manhã? É Jesus, que no meio da tribulação ele nos resgata com mãos fortes, que no meio da adversidade ele nos resgata com mãos fortes, que no meio, minha irmã, da enfermidade ele nos resgata com mãos fortes, que no meio, aleluia, minha irmã, que não esteja faltando, ele entra com providência nessa manhã com mãos fortes, e ele não desampara nenhum dos seus nessa manhã. Eu chamo a tua atenção nessa manhã para dizer que Deus, ele não desampara os seus servos. Ele não desampara, minha irmã, mas ele entra com providência nessa manhã. Ele sonda nessa manhã a tua mente, a tua alma. Ele joga por terra nessa manhã depressão, ansiedade. Ele está falando nessa manhã, descansa no meu poder. Porque tem mulheres que estão, aleluia, andando angustiada, triste, cabisbaixa, e Deus está mandando eu falar para você nessa manhã. Eu dou visão de águia nessa manhã, para você ver o meu poder nessa manhã, para você ver, aleluia, a minha graça nessa manhã. Eu dou nessa manhã visão para você nessa manhã, ver o que eu tenho na tua história, lava súbia, que o tempo de cantar vai chegar. A Bíblia vai dizer que o choro, ele dura uma noite, mas a alegria, ele vem pela manhã. Que você nessa manhã possa receber, aleluia, a palavra do Senhor nessa manhã, que você possa, aleluia, receber essa palavra no teu coração, minha irmã, porque Deus, ele é fiel, ele é fiel. Por esses dias eu estava andando muito ansiosa, já tem 4 meses, 3 meses que eu ando angustiada, triste, tantas coisas para fazer, aleluia, trabalho, escola, ministério, minha irmã, muitas das vezes sem tempo nem para orar, muitas das vezes sem tempo para pegar a Bíblia, aquela ansiedade, aquela angústia tomou conta do meu coração, e eu não estava mais ouvindo a voz do Senhor. Mas por esses dias eu ouvi uma voz bradando no meu quarto. Aquela voz chamou Flaviane. Ah, minha irmã, quando aquela voz bradou, minha irmã, dentro do meu quarto, eu ouvi o Espírito Santo falando comigo. Ele falou: o meu coração, chega, para, descansa o teu coração. Minha irmã, aquela voz entrou como uma flecha, e eu ouvi aquela voz, eu disse: eu vou ter que renunciar a algo, porque senão eu não vou aguentar, eu vou parar, eu estou angustiada. Mas eu ouvi a voz do Espírito Santo, e ele falou comigo: eu cuido de você, eu casa, esqueceu do meu poder, esqueceu, aleluia, do que eu já fiz na tua vida, que naquela aflição eu entrei com mãos fortes, que quando você clamou naquele dia eu ouvi, eu entrei e livrei, salvei, que quando, aleluia, o teu filho ia passando a rua, eu dei grande livramento de acidente, que quando, aleluia, na madrugada, tua angustiada com crise de depressão, eu entrei, e você hoje é uma mulher, aleluia, vencedora. Minha irmã, eu ouvi a voz de Deus, e eu estou aqui para dizer: para nessa manhã, comece a ouvir a voz do Todo-Poderoso, comece a ouvir a voz de Deus nessa manhã, que ele ressoa, dizendo: para, chega de angústia nessa manhã, comece a ouvir a minha voz nessa manhã, que eu desço na terra para falar contigo, eu desço na terra no meio dessa aflição para te dizer que o meu poder está com você nessa manhã, que eu sou o Senhor nessa manhã que visita a tua casa, que eu sou o Senhor que visita a tua estrutura emocional. Porque é isso, minha irmã,
que o inimigo ele quer fazer, tocar na nossas estrutura emocional. Tocou na nossas estrutura emocional, nós paramos mesmo. Nós não ouvimos a voz de Deus mesmo. Mas quando, minha irmã, a voz de Deus ele brada, eu quero te dizer nessa manhã que não tem demônio, que não tem seta, que não tem, minha irmã, algo que vai impedir o agir do Senhor. E que nessa manhã, minha irmã, o Todo-Poderoso venha, minha irmã, te visitar, assim como ele visitou os filhos de Israel, que estava na terra do Egito, e que Deus enviou Moisés para o livrar. Deus, ele viu o seu povo aflito. Aí a Bíblia diz: Moisés, eu vou te enviar, porque o povo é meu, esse povo é meu, esse povo é exclusivo meu. Sabe que Deus está mandando dizer? Você é exclusividade dele. E ele, minha irmã, não abre mão de você na caminhada. Ele tem ciúme de você nessa manhã. Ele tem ciúme do que você fala. Ele tem ciúme do que você pensa. Ele tem ciúme nessa manhã do que você está agindo. Porque você pode estar querendo seguir outro caminho nessa manhã, mas não é o caminho que Deus tem para você. O caminho que Deus tem para você nessa manhã é maior. É melhor, é lindo o que Deus tem para você. O meu Deus quer resgatar essa mulher de autoridade, vencedora. Mulher, minha irmã, que está dentro de você, mas que você está passando pelo processo e você não está entendendo o processo. Deus está mandando dizer: nesse tempo é necessário para te amadurecer, porque depois tem novidade para você, tem novidade chegando para você. Nesse tempo que ninguém te vê, é Jesus te lapidando no vale, é Jesus nessa manhã chamando a tua atenção para dizer que ele é o teu Senhor nessa manhã, que ele é o teu pai, que ele é o teu amigo, que ele é a tua família nessa manhã. É Jesus chamando a atenção para alguém para dizer que nesse vale, minha irmã, alguém pode estar na terra de Lodebar, terra de esquecimento, mas é só por um momento, porque quando o rei mandar te chamar, minha irmã, o banquete já está preparado, e você vai sentar com ele na mesa, já está preparado, minha irmã, não importa a situação que você está vivendo, nessa manhã o meu Deus manda te dizer: o que eu tenho é muito maior, é muito melhor, e você vai glorificar o meu nome, e o meu nome será exaltado. Minha irmã, o Senhor nessa manhã me usou para falar com você. Eu quero agradecer a cada uma nessa manhã, dizer, minha irmã, que nós estamos aqui juntas, somos mulheres, somos mãe, somos, minha irmã, dona de casa, somos mulheres que estamos correndo atrás da nossa profissão, e eu quero dizer que você não é melhor e eu não sou melhor do que você. Então nós estamos juntas aqui para orar uma pelas outras. Obrigada nessa manhã, obrigada por esse convite. Confesso que fiquei surpresa pelo convite, já tem uns meses, né, que eu não voltava para ministrar, mas nesse tempo o Senhor estava me amadurecendo, e eu creio, minha irmã, que tudo é no tempo do Senhor. Então, obrigada por esse dia de hoje, porque nós estamos reunidas para nós renovarmos a nossa fé no Todo-Poderoso. Amém, minha irmã? Obrigada, em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus, que palavra tremenda, né? É Deus falando com cada um aqui, comigo também. Que os dias não são fáceis, mas que a gente tem que saber onde a gente está e o que a gente está enfrentando, né? Deus está ali e Ele sabe de todas as coisas, né? Ele está no controle de tudo e a gente precisa ter fé e fazer as obras dele também, né?
Fé sem obras, a fé é morta. Então, que a gente possa persistir aí, nunca desistir, e caminhar. O testemunho da Flaviane foi muito forte para mim, porque às vezes a gente está fazendo tanta coisa, a gente questiona, será que eu estou fazendo certo, né? E Deus falou com ela, e é isso aí. Quem dá força é Ele, quem levanta é Ele, quem capacita é Ele, mas que a gente possa estar aí, né, persistindo e buscando a Ele, em nome de Jesus. Obrigada. Deus abençoe, Flaviane, mais uma vez. Obrigada mesmo. Amém, Jesus. Flaviane, pode orar pelos pedidos? Vamos orar nessa manhã. Amém? Soberano Deus, Pai eterno, Pai justo, Pai santo, nessa manhã, Senhor, eu venho louvar ao Senhor. Por este momento, Senhor, nós estamos aqui reunida no Teu santo nome, Pai. O Senhor é aquele que visita cada pedido de oração. Pai, que o Senhor possa entrar com cura, com libertação, com providência. Que o Senhor possa, Pai, nessa manhã, nos levantar, nos dar força, nos dar ânimo. Que o Senhor possa, nessa manhã, despedaçar o jugo de Satanás. Que o Senhor possa, nessa manhã, tirar os impedimentos. Toda arma forjada, preparada contra o ungido do Senhor não vai prevalecer. Porque o Senhor dará ordem aos seus anjos nessa manhã, Pai. Eu clamo, Senhor, pela vida de cada irmã que está aqui, Senhor. Meu Pai, que o Senhor possa visitar o coração, a mente, a alma, a família, a sua casa. Que o Senhor possa nessa manhã, Pai. Meu Deus, germinar essa palavra que foi pregada nessa manhã. A palavra não é minha, a palavra é tua, Senhor. O Senhor é aquele, papai, que nos dá, papai, visão de águia. Levanta cada uma, Senhor. Nesta manhã, visita, Senhor, tirando todo impedimento, todo mal, Senhor, tudo que não provém do Senhor. Nessa manhã, Pai, é que nós pedimos e te adoramos. Amém. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe. Obrigada, viu, Flaviane, mais uma vez por estar aqui conosco, né? Falando da palavra de Deus que é tão viva, né? E que a gente possa praticar ela todos os dias. Glória a Deus. Obrigada, viu?